Boa noite, gente. Vamos começar nossa semana aqui, segunda, com a live semanal da Aliança Brilha Feminina. E hoje nosso tema é como lidar com emoções difíceis. Então eu passei aí o mês de janeiro, né, preparando vocês. Nos stories tem vários stories, né, falando um pouquinho das emoções, como que nós sentimos e expressamos as emoções. Para quem não me conhece, eu sou a Riviane, psicóloga há 23 anos, sou psicóloga clínica. Desde o início da minha formação eu atuo na clínica. Quando eu fiz a faculdade, né, em 2021, eu me formei e colei grau em 2022. Tirei meu CRP, minha carteirinha profissional e já saí atendendo, porque a gente tem um período, né, para atender no consultório e logo depois a gente ganha a possibilidade de atender profissionalmente com o número de CRP. E a gente responde, né, através do CRP, a ética profissional. Quando eu atendi no consultório da clínica, a escola, como aluna, os meus pacientes da clínica já queriam continuar fazendo terapia comigo. Então foi muito importante isso para mim. Foi um símbolo muito importante. Eu me lembro que o meu TCC foi o estudo de caso da minha paciente, da minha primeira paciente, que foi uma mulher. Me lembro do caso dela, me lembro dela, o nome, tudo direitinho, como esquecer, né? E desde então fui me especializando, são 23 anos, então tem muitas coisas que eu estudei e hoje aqui o que eu vou falar está embasado no que nós sabemos que da psicologia, né, mais funciona mais, né, dentro do contexto científico, né, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo eu não deixo de lado o meu lado das psicodinâmicas, né, do Jung, da psicologia profunda, da psicologia mais filosófica, literária, existencial, né, sistêmica, né, enfim. E aí eu vou trazer hoje aqui a informação para vocês, porque eu acho que ajuda muito, né, inclusive essa live vai lá para as minhas alunas do grupo Aliança Brilha Feminina, que é um grupo fechado no WhatsApp, onde eu envio todas as semanas essa live para bem-vinda, Sandra, essa live, essa aula para essas alunas que estão lá no grupo Aliança Brilha Feminina. Então vai ficar disponível para elas. Então tem essas e as outras também anteriores, e as futuras lives também ficarão lá para a gente poder ter acesso, né? Vocês têm acesso aí quando precisar, no tempo de vocês aqui. Então sejam bem-vindos, bem-vinda aí, Sandra. Vamos começar falando aqui, né? Se você assim, pense assim comigo, né? Você é uma pessoa que costuma ser movida pelas emoções? Boa tarde. Você é uma pessoa que se percebe madura emocionalmente? Pois o modo que expressamos as emoções vai dizer se somos ou não maduros emocionalmente. Maturidade emocional, inteligência emocional, que as pessoas falam aí, tem a ver com isso que eu vou falar hoje aqui. Então, a maturidade tem a ver com a maneira de expressar emoções. As emoções, elas não são boas e nem ruins. As emoções, elas têm uma função no nosso organismo psicológico. Ela tem a função, por exemplo, de marcador somático, então fazer com que a gente consiga entender o que estamos sentindo, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo é ameaçador. E, ao mesmo tempo, ela também tem a função de nos ajudar a decidir. Então, por exemplo, quando a gente foram feitas, né, pesquisas robustas, sérias, assim, há longos e longos anos, observando as pessoas que tinham alguma lesão na área cerebral relacionada à decisão, ao papel de decidir, né, no cérebro. Essas pessoas eram capazes de avaliar situações, eram capazes de verificar se aquilo ali era bom ou ruim, porém, elas não eram capazes de decidir, porque ela não tinha a emoção. Uma coisa muito importante também
da emoção, bem-vinda Maricélia, boa tarde. Uma coisa muito importante da emoção também tem a ver com a gente saber se, por exemplo, aquilo que nós estamos observando é ameaçador. Por exemplo, o medo é uma emoção, é uma emoção primária. Então ele serve, ele tem uma função no nosso organismo, dizer, olha, isso aí é perigoso, vai com cuidado. São coisas muito, são coisas muito instantâneas que acontecem com o organismo psíquico e faz com que a gente ou paralise, ou ataca, ou foge. Então isso no contexto mais existencial tem vários fundamentos, né? E mais tarde eu vou falar por que isso acontece. Porque atrás de uma emoção, a gente tem também as crenças, né? As crenças que a gente construiu ao longo da nossa história. Então, por exemplo, olha, não sai à noite porque é perigoso, né? É perigoso, tem ladrões, tem pessoas mal intencionadas, existem circunstâncias ameaçadoras. Então você criou ali uma mãe que ficou falando o tempo todo que isso era perigoso. Você construiu essa crença, né? Essa crença a gente chama de crença ou intermediária, né? Que move a pessoa, que está ali entre a crença nuclear. O que as pessoas chamam de crença errônea, crença limitante, é o senso comum, né? A gente entende aqui nesses estudos que a crença que está entre a mais profunda, que é o que a gente acha de nós mesmos. Então eu tenho medo de sair à noite porque eu sou fraca, porque eu sou azarada, ou porque é sobre mim mesma, né? A crença nuclear. E a crença intermediária é o que vai fazer, é o jeito da gente funcionar no mundo, o jeito que a gente está atuando na vida. Então, por exemplo, olha, não sai à noite, é um exemplo. Então, a crença também move as nossas emoções. Todas as crenças movem as nossas emoções. E uma coisa bem legal é assim, se você está sendo dirigido, né, por suas emoções, você precisa aprender a expressá-las para elas não atrapalhar a tua vida. Então, se você está vivenciando situações que você tem emoções muito expressa de forma disfuncional, né? Ou você se coloca de uma forma que não te ajuda, que não favorece você, a tendência é que você cada vez mais evite entrar em contato com aquela situação, o que piora a sua condição de realizar aquilo que você quer. Então, supomos que você queira fazer uma live, mas você tem vergonha de fazer a live. E aí você não enfrenta essa live. Boa noite, Lexidine. Você não enfrenta, fazendo com que você evite, né? Então a gente pode tomar uma fuga da emoção. Para a gente não sentir a emoção, a gente evita circunstâncias que nos levam a sentir aquela emoção, o que piora o quadro. Então, como é que a gente vai fazer? Né? Porque uma coisa que as pessoas não sabem, que eu achei bem assim, o ponto central para a gente entender a lidar com as emoções difíceis. Primeiro, que não existem emoções difíceis. Todas as emoções existem para nos favorecer. Algumas emoções vão dizendo, né? Eu falei de 3 exemplos aqui, para que serve, né? E aí a gente que vai dando essa conotação, que é uma emoção difícil ou não. Então, o ponto principal é quando eu entendi que as emoções são voláteis, as emoções passam, as emoções como o vento. Eu gosto de dar o exemplo assim, como se nós fôssemos uma pedra, essa pedra está numa correnteza e a emoção é uma onda que vem arrastando essa pedra para lá e para cá, e a gente deixa ela passar. Se a gente deixar ela passar, ela termina o ciclo dela e a gente não faz estragos na nossa vida por causa dessas emoções. Então a gente vê aí gente brigando no trânsito, as pessoas observando, né? Uma amiga que trabalha no aeroporto, agora eu lembrei do avião passando, uma amiga dizendo que as pessoas estão cada vez menos tolerantes para desembarcar
na hora que termina, né, o voo, a pessoa vai, demora, aí primeiro o pessoal da fila 1, da fila 2, da fila 3, aí quando chega, a pessoa tá atrás, vai, vamos, fica reclamando. Cada vez mais as pessoas estão se irritando com a emoção de ficar presa no avião, de ficar esperando a vez delas. Ou você tá numa fila e de repente está demorando um pouquinho mais, então você tá ansiosa ali com... Bem-vinda, Ângela! Você tá ansiosa com a situação, aí você quer adiantar aquela situação, aquele evento, né, para ver se você não sente, né, para ver se você não sente a emoção desconfortável. Então, cada vez mais existem pessoas que não lidam bem com as emoções, fazendo com que elas não tomem decisões a seu favor. Então, quando a gente sabe que as emoções são voláteis, que você pode sentir a emoção como uma onda, que ela vai terminar o ciclo dela, isso muda muito. Então, uma das maneiras de lidar, né, por exemplo, uma emoção estúpida, por exemplo, nossa, eu tô sentindo medo, mas é estúpido esse medo, não faz sentido algum, não tem nenhum leão correndo atrás de mim, não tem nada ameaçador, eu sei na lógica que tá tudo bem, mas eu não sei isso na hora que a coisa tá acontecendo. Então, é uma emoção estúpida. Tô com vergonha de uma coisa, nossa. Aí, às vezes, a gente tem até vergonha de sentir a emoção, porque as emoções se sobrepõem. Então, você pode sentir, por exemplo, a raiva de estar com medo. Ou você pode ter medo de sentir amor. Ou você pode estar com ciúmes, né? Então você pode pôr tudo a perder porque você sente ciúmes. Quantas pessoas vêm para a sessão de casal porque não sabem lidar com ciúmes? Então, saber que as emoções são voláteis e que ela tem um ciclo de começo, meio e fim, ajuda você a se centrar, saber que as emoções, muitas vezes elas são patrocinadas por esses pensamentos que são disfuncionais, que você construiu ao longo da história, e voltando no primeiro exemplo que eu dei, e que você vai reagindo à vida de acordo com isso que você está pensando. Muitas vezes você percebe primeiro o que você está sentindo, e muitas vezes você percebe primeiro o que você pensa. E aí, a segunda forma da gente entender, né, primeiro é saber que elas são voláteis e elas passam. E já tive vergonha de sentir dor. Eu tinha vergonha de sentir dor. Eu tinha uma cólica terrível na escola, então eu saía da escola andando assim, que nem, assim, me arrastando, né, porque eu tinha cólicas, e todo mundo sabia que eu estava menstruada. Era um mito, né, falar essas coisas antigamente, né. Então eu tinha vergonha, e nossa, eu também tive vergonha de sentir dor. Então, quando a Ângela comentando aqui, né? Então, quando a gente tem consciência e sabe que ela passa, a gente deixa e respeita o ciclo, né? Os meus pacientes, eu convido eles para eles fazerem o abraço da borboleta, né? Que é um movimento que vai fazendo essa calma, né? Uma ferramenta do MDR, ou ir para o lugar seguro, para em 2 minutos a pessoa ir se autorregulando, chama de autorregulação, ela vai se regulando. E assim, olha, eu estou sentindo isso. E aí ela assume que está sentindo a emoção. Senta aqui ao meu lado. Tô com medo? Senta aqui, medo, do meu lado. Fica aqui um pouquinho. Eu espero você passar. Fica aí pelo tempo que for preciso. Algo começa a mudar dentro de você. Porque o que as pessoas geralmente fazem? Primeiro que elas não sabem que é assim que funciona, que a natureza das emoções é volátil. E segundo, que elas não percebem que a natureza da emoção muitas vezes não é uma coisa do presente, é uma coisa lá do passado. Bem-vinda, socorrista! Então são detalhes que fazem com que as pessoas fujam. A pessoa pode fugir de uma emoção que ela julga difícil só para não entrar em contato com o desconforto que aquela emoção causa nela. Quando a gente entende que a gente pode ficar no presente e
ao ficar no presente, aqui, eu estou aqui sentada às 18h27 fazendo uma live, não tem nenhum leão correndo atrás de mim, não tem nenhuma professora me dando nota, porque são coisas. As lives eu faço assim, eu estudo um livro, aí eu vou lá e aprendo mais quando eu falo. Então é pro meu benefício mesmo, acaba ajudando as pessoas, é uma estratégia de estudo que eu tenho. E aí eu fico assim, ai meu Deus, tô falando certo, tô falando errado, né? Tô bonita aqui no vídeo. Então a gente começa a fazer um monte de pensamentos assim, e esses pensamentos vão guiando as nossas emoções. Pode dar vergonha, pode dar medo, pode gerar ansiedade, pode gerar vergonha, né? Então, qual é o padrão cognitivo comportamental? É o que você está sentindo e o que você está pensando. E o que você faz com isso? Por conta das emoções. Isso move o mundo. O planeta é movido, a humanidade é movida por emoções e pensamentos e ações. Então, quando você não dá muita tela para o que você está pensando, ai meu Deus, só você está pensando, nossa, meu marido atrasou, ai meu Deus, será que ele está com outra? Será que ele está bebendo? Será que ele está, sei lá, o que ele está fazendo? Ah, ele está no celular, com quem será que ele está falando? Você vai criando um monte de pensamentos, esses pensamentos eles vão guiando as suas emoções e as emoções vão gerando ações. Qual ação? Ah, meu marido tá conversando com a piriguete. Então, eu vou já fechar a cara, que eu estou sentindo ciúmes, e aí já acaba com a noite. Ah, mas o que foi? Né? Aí começam brigas, sem você checar, amor. Olha, vamos conversar melhor. Então, até quando você administra melhor as emoções, você aprende a conversar melhor com você mesma, com as pessoas, e ajuda você a ser mais assertiva na vida. Ao invés de você tomar os pés pelas mãos, ao invés de você ser guiada por situações assim, que vai fazer você depois passar vergonha mesmo, ou você tomar decisões que não deveria. Então, não acredite muito no que você pensa, porque isso vai patrocinar o modo que você sente. Se você ficar dando muito valor ao que você pensa, porque o pensamento, assim, ó, é que nem vem muitos, assim, muitos, milhares por dia, vem vários flashes, assim, de pensamentos. E aí, se você ficar pensando em tudo, dando valor em tudo que você pensa, as fantasias, ainda mais as mulheres, gente. As mulheres, elas têm uma facilidade de imaginação, elas imaginam muito mais facilmente do que os homens. Elas têm uma capacidade de imaginação, nossa, muito maior do que os homens. Então, elas criam muito mais, ainda mais quando elas estão na fase pré-menstrual, que a gente fala que é a fase alquímica. Aí vem um arquétipo, né, que é a deusa alquímica. Algumas tradições falam a deusa feiticeira, é quando a mulher está pré-menstrual. E aí ela começa a ter umas conversas tristes, trágicas na cabeça. Porque vem todo o ciclo dela vem pedir a conta nessa fase. Então, quando ela não está respeitando esses movimentos, ela vai cair nessa fase aí de criar histórias trágicas na cabeça dela. Então, assim que a pessoa entende, né, que as emoções são voláteis e que ela pode não confiar muito nisso que ela pensa, ela pode inclusive fazer um acompanhamento. A gente chama, eu gosto de fazer com as mulheres uma mandala, né, chama mandala menstrual. Então elas vão anotando um pensamento, um comportamento e uma emoção durante o dia, durante 2, 3 meses. Aí, com o tempo, elas vão ver um padrão, elas reconhecem um padrão. Porque uma coisa é você reconhecer um padrão sem você observar, né? Outra coisa é você observar e você fala, nossa, 3 meses observando e é realmente, todo mundo tem esses padrões. E aí esses padrões geram comportamentos e as emoções.
Uma outra coisa também que eu quero trazer são as emoções primárias e as emoções secundárias, né? Quais são as emoções primárias? As emoções primárias, assim, quando a gente consegue deter já no começo as emoções primárias, a gente não deixa ela dar cria para as emoções secundárias negativas. Lembra assim, né? Negativo no modo de dizer. Então, por exemplo, uma emoção primária, medo, né? Se você é uma pessoa que foi criada dentro de um contexto de muito medo, tua mãe te botava muito medo, teu pai botava muito medo, sua família eram medrosas, pessoas paranoicas. Olha, o mundo lá fora é perigoso, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Você vai criando aquilo, né? Existem padrões que são aprendidos, existem padrões que são hereditários, existem padrões que são ambientais. Ah, vem aqui para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, nossa senhora, vai para o interior, é menos pior. Então são detalhes que, num país de primeiro mundo, onde tem segurança, criminalidade zero, então é diferente. Então o ambiente também conta para lidar com as nossas emoções. Então, por exemplo, quando você consegue administrar pelo menos as emoções primárias, você já consegue fazer com que ela não decria. Um medo, ele pode virar um pânico. E lembrando aqui que eu estou excluindo todos os casos de transtornos. Então, por exemplo, um transtorno depressivo, um transtorno de personalidade borderline, um transtorno obsessivo compulsivo. Eu tô excluindo os transtornos. Isso aí é um caso à parte, né? Porque aí no caso a pessoa tem uma questão fisiológica, às vezes química e às vezes anatômica, que faz ela ter esse transtorno. Então não adianta. Isso aqui é só para quem não tem transtorno, para as pessoas que estão isentas de transtornos, isso que eu tô falando. No caso, por exemplo, de uma pessoa que é mais over, né, nas emoções, que é a personalidade borderline. Essa pessoa, ela precisa administrar, se você tem que administrar as emoções 10, ela tem que administrar as emoções 1000, porque o que você sente no nível 10, ela sente no nível 1000. Ela é muito sensível às emoções. Então, ela precisa dessas ferramentas mais ainda, né? Por isso que a terapia cognitiva dialética ajuda essas pessoas pensarem melhor, repensarem o que elas estão pensando. Elas questionam o que elas estão sentindo. Então, isso ajuda muito, muito mesmo. É outra vida, assim. Muda, tira, assim, dá água pro vinho a vida. Você começa a ter outra qualidade de vida. Porque você não deixa, por exemplo, uma pessoa que sente, né, tristeza, é uma emoção primária. E essa emoção primária, tristeza, não é bem cuidada, não é bem administrada, isso pode levar você para uma depressão, sim. E uma coisa interessante que foi observado é que aquelas pessoas que sentem as emoções, medo, tristeza, por exemplo, e o tempo todo ela não tem ninguém para falar a respeito da emoção, ela não conversa com ninguém, não tem ninguém para ela, não tem nem um cachorrinho, um gato, um papagaio para ela brincar, alguém que ela possa trocar, falar do que ela está sentindo, a tendência é que essa emoção decria. Aí do medo ela vai ficando com raiva, vai ficando melancólica, vai ficando temerosa, ela vai ficando paranoica, porque ela tá sozinha ali, ela e o medo, ela tá acompanhada do próprio medo dela. Ou de repente você tá com raiva, vamos supor, você tá no trânsito, aí você tá dirigindo sozinha, aí você leva uma fechada, aí você sente raiva, não tem ninguém do seu lado ali para brincar, para falar, para dividir com você, ai que pessoa mal educada, alguma coisa assim. Quando você não interage, não tem uma vida social, não tem, né, cada vez mais as pessoas sozinhas dentro dos seus apartamentos, das suas casas, na sua individualidade. Então, quanto mais sozinha a pessoa tem, ela também tende a não regular tanto as emoções, porque ela não tem ninguém, às vezes, para ela trocar e dissolver aquela emoção. Deixa eu ver o que a Ângela está falando aqui. O próprio transtorno leva a pessoa a isolar, sim. A pessoa, por exemplo, se ela está pensando que ela está deprimida, vamos supor, tem uma pessoa doente, né? Você sabe que ela está doente, ela mora sozinha.
liga para ela, sabe? Dá uma ligadinha, chama ela mais se ela puder sair, porque ela vai, sabe? Aí ela vai pensando em outras coisas, daí ela sai um pouco daquilo, porque aquilo ali é como se fosse um terreno fértil para dar cria das emoções secundárias. Então, quais são as emoções primárias? Acho que vale a pena citar aqui. Eu estou falando do medo, da raiva, da tristeza, do amor e da alegria. Então, são emoções primárias. Se você é uma pessoa que está sentindo uma emoção primária genuína, você pode administrar ela sabendo disso, do comportamento das emoções, todas elas se comportam igual, sabendo que elas têm essa tendência a ser volátil, a passar como uma onda, respira, né, sabe? A gente tem uma técnica que chama mindfulness, que a gente fala atenção plena, fica aqui no aqui e agora, até assim, perceber assim a temperatura, o seu corpo devagarinho, os sons ao seu redor, o gosto das coisas. Você vai lavando a louça, vai lavar a louça, aí você presta atenção na cor da esponja, o detergente da cor, o sabão da cor tal, do aroma tal, essa aqui é a panela de pressão que eu vou lavar. É como se você fosse descrevendo tudo que você está fazendo para você ficar no presente. Uma outra maneira de ficar no presente é você perceber as suas sensações físicas, né? A percepção sensorial. Então, isso ajuda você a não sucumbir às emoções primárias para elas não darem cria. E aí a pessoa cai no buraco porque ela está ligada à emoção primária, aquela emoção leva ela para um buraco. Sendo assim, ela fica sozinha. Por que às vezes o terapeuta ajuda muito, né? Porque às vezes a pessoa fala, só dela falar, aquilo já alivia, como se aquilo deixasse de ser um tabu. Quando você pega uma coisa e você fecha, deixa aquilo hermético, né, fechado, aquilo ganha uma força maior. E quando você abre, aquilo perde a força. Tudo que você quiser que ganhe força, você deve fechar. Aquilo deve ser sigiloso, aquilo deve ser hermético, deve ser fechado. E tudo aquilo que você quer enfraquecer, você abre, você grita, você dissipa, você pulveriza a energia daquilo. Aí você tem a condição de fazer isso com as emoções. Eu estou sentindo e senta aqui do meu lado, tá aqui, vai passar e passa. É assim que funciona. E quando você resiste, você foge da emoção, ela vai persistir, vai trazer prejuízo, vai fazer você agir de forma disfuncional. E uma outra coisa também que pode acontecer com as emoções é quando você não tem recursos para lidar com a emoção, que às vezes a gente precisa de recursos para lidar com a emoção. Então, um recurso para lidar com a emoção, falei vários aqui, mas um deles também é você ter com quem compartilhar essa emoção. E você também estar, recursos para ajudar você a ficar no presente. Recursos de conhecimento, de saber como elas funcionam, que elas são estúpidas. Muitas emoções são estúpidas, assim, ai meu Deus, que absurdo eu pensar isso, que vergonha de sentir isso. Ou só eu tô sentindo isso, só eu sinto isso. Olha, tem paciente que fala assim, olha, eu vou falar uma coisa pra você que eu nunca falei pra ninguém, uma coisa que eu sinto. Aí quando ele fala, nossa, mas isso muitas pessoas sentem também, não é só você que sente isso. E aí a pessoa se sente mais, aquilo ajuda ela a sentir mais próxima dela, mais humana, com mais respeito, mais compaixão, né, com autocompaixão, né, autocuidado com ela. E aí, como é que você cria, né, essas crenças? Quando você é criança, e assim, a gente fala até os 5, 7 anos, né, a gente vai criando padrões de esquemas de reagir, por isso que a gente tem que parar e anotar e observar os padrões. Porque a maioria das pessoas não fazem isso, né, aquela ideia do diário, entender como ela funciona, ajuda bastante para você poder ir lá e descrever o que você sente e entendendo que você tende a reagir assim, porque você não sabe. Às vezes a pessoa que está do seu lado, ela fala, mas ela também não sabe, porque às vezes ela fala de acordo com o crivo dela.
né? Ela vai falar também contaminada das crenças dela. E isso também não vai te ajudar. Sempre que a gente... bem-vinda, Valquíria. Sempre que a gente fala de uma emoção, a gente fala de algo que é nossa. O jeito que a gente sente aquilo, a intensidade, tem a ver com a gente. Não tem a ver com o outro. Então, o outro, ele pode falar da gente e vai saber um pouco. As pessoas mais próximas, elas vão ter um pouco assim de um parâmetro, mas elas não vão saber. Ah, minha mulher é assim, meu marido é assim, minha mãe é assim, meu filho é assim. Mas não é tudo. Então a gente só vai saber mesmo quando a gente observa, anota e vê os padrões. Pega à noite um papel e você anota. Olá, Lu, até que enfim você conseguiu. Seja bem-vinda. Então você pode pegar um papel à noite e anotar. Como foi o meu dia? 3 palavras. Você pode anotar assim, ó. No nível emocional foi assim. No nível mental, pensamento, foi assim. Por exemplo, hoje o meu dia foi produtivo. Fiz muita coisa assim, nossa, fiz um monte de recibo que estava em atraso. Fechei o mês, o meu livro caixa. Fiz um monte de coisa assim, legal. Que deu pra... paguei os impostos, consegui marcar os exames. Sabe quando tá tudo redondinho? Então, mentalmente foi produtivo, foi em ordem, foi ativo. Acordei cedo, sempre acordo cedo. Então, são coisas que eu anotei, meu pensamento. Como foi minha mente? Como foi o meu emocional? Foi leve, foi alegre, né? Tive um momento assim, um pouco de melancolia depois do almoço, cochilei assim uns 20 minutinhos, acordei alegre, fui me arrumar pra live. Aí depois, como foi o nível emocional? O nível emocional, me senti emocional e o nível físico. Tô um pouco cansada, né? Depois, hoje eu não fui na academia, né? Me dei folga hoje da academia. Então você vai notando assim como que você tá no nível físico. Então são essas 3 coisas. E geralmente, se você puder, depois mais tarde, você pode anotar como você faz, como você reage a isso. Então você pega assim no papel um aspecto do teu mental do dia, um aspecto do teu emocional desse dia, um aspecto do físico e um aspecto comportamental. Por exemplo, eu dormi, eu me atrasei, né? Pra live era pra começar às 18, eu comecei 18h08. Então, assim, veja que tem padrões. Você vai percebendo que tem um padrão com o tempo. Aí você vai saber, amanhã, por exemplo, segunda-feira, eu tenho a tendência, né, assim, nessa época do mês, eu tenho a tendência a ser mais produtiva. Então, eu vou marcar compromissos ali. Tem dias que eu não tô tão produtiva. Tem dias que eu tô lembrando de coisas. Existem datas aniversários, por exemplo. Sabe que existem datas aniversários. Datas aniversários memórias, aniversário de morte, aniversário de nascimento, aniversário de filho, aniversário. Isso mobiliza emoções. Natal, determinada Páscoa, determinada... o que representa, sabe? O carnaval. À noite, o sábado, o que representa o domingo para cada pessoa. Então, são detalhes que a gente fala, chama datas aniversário. E aí, se você também for investigar na sua família, você vai ver que muita gente também pensa assim. Por exemplo, minha família detesta o mês de agosto. Né? Meu avô faleceu em agosto, minha avó faleceu em agosto, minha mãe faleceu dia 31 de julho, quase em agosto. Então, assim, todo mundo fala assim, ai meu Deus, o agosto, não gosto do mês de agosto. Minha avó sempre falava isso. Eu não gosto do mês de agosto. O mês de agosto é o mês do cachorro louco, sei lá, qualquer coisa o pessoal inventa no mês de agosto. Então, isso tem a ver com o padrão da minha família, que são datas aniversários. Mês de outubro, pra mim, é um mês muito positivo. Sempre acontecem coisas maravilhosas. E depois eu percebi, olha, sincronicidade. Isso a gente tem estudo que existem as datas aniversários. Por exemplo, no mês de outubro foi o mês que eu fui concebida. Eu nasci em junho, então outubro foi o mês da minha concepção. E sempre no mês de outubro é um mês mágico pra mim. Muita coisa legal. E sempre quando eu tenho coisa importante, eu quero sempre agendar pro mês de outubro. Então, gente, isso tem a ver com
As emoções, isso mobiliza emoções. Na sexualidade, por exemplo, emoções, olha só, eu até dei o exemplo ontem. Vamos supor, a pessoa fala assim, eu tenho um baixo desejo sexual. A mulher fala, eu tenho um baixo desejo sexual. Aí eu penso, dentro das fases das 4 respostas sexuais, né, desejo, excitação, orgasmo e resolução, pode ser que ela tenha algum distúrbio numa dessas fases. E essas fases, elas não são lineares. Por exemplo, uma mulher que está tendo uma relação sexual, eu vou falar a palavra sexual, senão eles derrubam a live. Uma mulher, ela pode, por exemplo, num determinado momento da relação, ela perder totalmente a excitação. A excitação dela ir pro zero. Mas ninguém tá vendo. Ninguém sabe, né? A parceria dela tá ali e continua, nem percebe. Só ela percebe. E aí, com o estímulo, ela continua. Ela continua, e daqui a pouco ela tá quente de novo. Um exemplo, né? Pode acontecer. Aí o homem, se acontecer isso com o homem, ele já vai perder a ereção dele. Ali pronto, ele já pensou, puxa vida. Aí já começa a pensar, ai meu Deus. Ai, agora, e agora? E agora? Ele não tem nem pra onde correr. Então, ele já vai pensar, o que se passa na cabeça dele? O que se passa na cabeça dele que a mulher tá pensando dele? O que se passa na cabeça da mulher quando acontece isso com ela, que o homem tá pensando dela, ou que a parceria tá pensando dela? Tudo isso é o quê? Pensamento. Se ela sente vergonha, de repente eu dei o exemplo ontem, né? De repente o peito balançou, aí ela fala assim, ai meu Deus, que vergonha. Ela sentiu o quê? Uma emoção secundária. Secundária, porque a vergonha, ela é filha do medo. Então ela vai ter o quê? Ela vai, se ela não souber regular a emoção, acabou pra ela ali. Ali acabou a brincadeira. Então tudo isso, as nossas emoções, elas têm a ver com tudo na nossa vida. Com todas as questões da nossa vida. Se você tá no trabalho e você tem medo eu tenho medo. Isso é um fato, esse pensamento de que você não vai ter que conversar com o teu chefe, o teu líder, sei lá, e vai pedir um aumento, você tá com medo, e você merece esse aumento, você vai mostrar os seus resultados, enfim. E aí você tem vergonha, tem medo, o que passa pela sua cabeça? Eu não tenho valor, eu não sou tão bom assim, né? Eu não vou conseguir. Então, isso são as crenças que estão movendo você. E quando você tem uma crença, saiba, ela não move só uma área da sua vida. Ela está em várias áreas. Por exemplo, quando as pessoas falam da autossabotagem, né? No senso comum, a pessoa fez autossabotagem, né? Então, qual que é a sua crença em relação a isso que você está dizendo que é autossabotagem, né? Que regra, o que é importante para você, né? Que faz com que você faça isso? Que pensamentos são esses? Sobre você, sobre o mundo, sobre a circunstância que você está sabotando. Isso são as emoções que são as secundárias que deram cria e você não se deu conta. E aí quando a coisa acontece, você já está, né, numa situação de cair num buraco, né? Se essa situação for um estímulo, né, que leva você sempre para esse mesmo lugar que você já observou, você não deve evitar o estímulo, você deve enfrentar o estímulo devagarinho e sentar com a emoção que aquele estímulo gera em você. Eu tenho vergonha. Tá. Senta aqui com a vergonha. O que acontece? A vergonha por quê? Quando? Desde quando? Em outras situações também é assim. Aí é uma emoção de vergonha. E aí você começa a trabalhar isso até que você, aos poucos, vai dissolvendo essa emoção. Vai vendo que ela não te morde, vai ver que ela não manda em você, ela é só uma emoção. Com o pensamento também, ele é só um pensamento, nada mais que isso. Então, gente, esse foi o recado de hoje. Eu quero encerrar com uma história de um livro que eu tô lendo aqui, que eu estou apaixonada, que é o Tratado da Alma Feminina. Esse livro é baseado nos ensinamentos da Santa Teresa d'Ávila, né? Essa santa,
ela escreve muito lindamente sobre o castelo interior, que é o autoconhecimento. Imagina, uma coisa da Idade Média falando de uma coisa tão atual no mundo de hoje. E eu vou ler aqui um trecho de uma história que ela traz nesse livro, que eu já vi em outros lugares, mas eu vou trazer aqui para vocês, sobre a mentira. Por quê? Porque se a gente não enfrenta a emoção, ela se torna uma mentira em nossa vida. Ela se torna um padrão de mentira, né? A gente vive uma emoção que engana, que faz a gente muitas vezes cair em ciladas por pura mentira, né? Porque a gente não confronta a circunstância, a gente não confronta aquela situação, aquilo se torna uma mentira. Então aqui é uma história que eu vou terminar a live falando dessa história aqui. Um dia, a senhora Mentira estava andando por aí e de repente encontrou a senhora Verdade. A Mentira, bem corteja, chega à senhora Verdade e diz-lhe: está um dia quente hoje, não é mesmo? A Verdade, um pouco desconfiada, olha para a senhora Mentira, olha para o tempo e realmente reconhece que sim, que está um dia quente hoje. Convencida do calor, a senhora Verdade recebe um convite da senhora Mentira: tomar um banho no lago para refrescar-se. Convite aceito. Ambas vão em direção ao lago e se despem. A Mentira tira rapidamente suas roupas e entra na água. Em seguida, a Verdade faz o mesmo. Refrescando-se, a senhora Verdade distrai-se e não se dá conta da astúcia da outra senhora. A Mentira, saindo de fininho da água, troca suas roupas e foge com as roupas da Verdade. Quando a Verdade sai da água, vê que suas roupas não estão mais lá, somente as vestes da Mentira. O que fazer? A senhora Verdade nega-se a vestir as roupas da Mentira e sai na rua, totalmente despida, campo afora. Olha que história, né? Ela se nega a vestir a roupa da mentira. Então, muitos pensamentos, eles são mentirosos. Muitas crenças erradas, limitantes que a gente criou, que a gente aprendeu sobre nós, sobre o nosso valor, sobre a nossa capacidade, sobre a nossa permissão para viver, faz a gente tomar decisões ruins para nós mesmas. Então, repense seus pensamentos, não dê muita trelas a ele. Olhe a realidade, olhe o presente, faça exercício de estar presente, ao invés de você cair no buraco da mentira. Então, uma boa semana e até semana que vem. Em janeiro, eu estou fazendo as lives, né? Eu fiz as lives, né? Tivemos as férias, estamos encerrando janeiro, que é o mês das emoções. Agora, a partir da semana que vem, em fevereiro, vai ser dia 3, a próxima live. Eu vou começar a falar no nível do pensamento. E aí, em março, eu vou falar no nível do comportamento. Então, você pode até acompanhar nos destaques. Tem várias histórias falando mais sobre as emoções. Mas assim, sabe, precisa de acompanhamento, precisa de cuidado, precisa de processos para você poder lidar melhor com isso, né? E aí nada te segura. Ninguém e nada te segura. Muito bem. Beijos, beijos, beijos. Até segunda-feira falando das distorções cognitivas, dos pensamentos também. Segue essa mesma linha, sabe, dos pensamentos. Acompanhe nos stories. Até mais. Obrigada pela presença. Luciene, Valquíria, Ângela, Socorrista. Deixa eu ver quem mais aqui. Lexidine, Maricélia, psicóloga. Deixa eu ver aqui. Psicóloga, Valquíria.
psicóloga Maricélia. Sandra Morgado, querida. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela presença e até semana que vem. Ah, mande para as pessoas essa live. Mande para suas amigas que estão aí nervosas, disfuncionais nas emoções. Beijos.